Bom, continuando aqui, agora com as paredes cortinas a gente tem que definir os montantes, né? Esses montantes, se a gente for selecionar a parede, que ela só é selecionada com esse tracejado provisório, a gente edita o tipo e a gente vai ter uma seção onde a gente vai definir justamente esses montantes, no caso verticais e horizontais. Então essa seção seria os montantes secundários verticais, onde a gente tem os montantes interiores e os de borda, 1 e 2. Esses montantes já são pré-definidos pelo Revit, né? Então a gente tem montante circular, montante regular, etc. Se a gente for aqui entre as famílias, a gente vai ter uma categoria de montantes de parede cortina. Se a gente abrir aqui, a gente vai ter justamente aqueles montantes circular, os montantes de canto e o montante retangular, né? Esses tipos de montante não podem ser duplicados, né? Eu não consigo criar novos tipos. Mas o que eu vou definir é um perfil para dentro desse montante que vai fazer a extrusão desse montante, né? Então eu posso criar novos perfis para definir isso, né? Nesse caso aqui, se a gente selecionar um montante já pré-existente, né, vertical, no caso do tipo de borda, a gente pode definir aqui o retangular 50 por 150 milímetros. A gente vê lá um montante entre, né, os painéis que a gente tinha definido com aquelas especificações de 50 por 150 milímetros. Aqui no caso a gente está fazendo isso para fazer aquelas construções, estruturações dos painéis pré-moldados do laboratório, do galpão. Então o perfil que estrutura lá não é um perfil assim, é um perfil que sobressai, né, pelo lado de fora da parede e faz a estruturação pelo lado de fora com um formato trapezoidal. Então para isso eu vou ter que criar um novo perfil. Então esse perfil seria uma família, né, dentro um componente dentro desse montante retangular. Então a gente vai em novo, e definir um novo elemento de construção, que no caso no Revit é uma família. Então a gente vai criar uma nova família, ele vai me levar para a biblioteca de templates, né? Essa biblioteca de templates está disponível, né? Vem junto com o Revit, se não tiver você pode buscar atrás da instalação para ver se consegue achar ela. E aqui a gente vai ter um template específico para a montagem do perfil métrico para montantes, né? Então a gente abre esse template e a gente vai ter o ambiente de famílias, né? Nesse ambiente de famílias que a gente vai construir o nosso perfil, né? Então a gente tem ferramentas específicas para esse tipo de construção. Então a primeira situação é a gente criar esse perfil com linhas, né? Então esse perfil na verdade vai ser, então como eu já disse, vai ser uma extrusão, né, que vai definir aquele montante vertical da parede. Então eu vou criar aqui um croquis, né, de um perfil trapezoidal, né? Então eu tenho esse perfil que pode ser carregado lá na parede. Só que eu preciso começar a parametrização desse perfil. Então a parametrização no ambiente de famílias acontece através desses planos de referência, que são essas linhas verdes tracejadas que eu posso criar novas, né, e fazer uma restrição entre elas. Então apertando uma vez ESC, duas vezes, selecionando o plano de referência com essas bolinhas, eu arrasto elas e crio planos espaciais perpendiculares à minha tela, que vão dar restrição para as coisas que eu estou construindo. Então aqui no caso eu estou construindo linhas, eu vou restringir essas linhas. Então com a ferramenta de Align eu consigo fazer essas restrições. Então eu seleciono o plano, seleciono o ponto que eu quero e fecho a minha restrição. Mesma coisa aqui do outro lado, né? E posso fazer isso também para a parte de cima, né? Que é onde eu vou construir um plano de referência para delimitar a base superior do meu trapézio. E aí também com a ferramenta de Align, eu seleciono o plano de referência, o ponto que eu quero e restringo. E aí a gente vê que a gente já começa a criar uma restrição. Aí agora, para estruturar essa restrição, eu crio anotações, né, que são cotas. E essas cotas elas podem dar informação para esses planos de referência. Então eu posso, por exemplo, cotar esses aqui e falar que esse plano com esse e esse vão ser equidistantes. A mesma coisa com esses centrais. E aí a informação é que
quando eu movimentar esse plano, lá do outro lado ele vai ter sempre essa distância equivalente, né? Então eu comecei a parametrizar o perfil que eu estava criando. E aí, mas para criar propriamente dito uma parametrização, eu preciso de parâmetros, informações. Então eu posso chamar isso aqui de um parâmetro e esse aqui de outro. Como eu faço isso? Seleciono a cota e legendo ela através de um parâmetro, adicionar o parâmetro. Então isso aqui B, por exemplo, é um parâmetro de família, tipo, uma cota. Mesma coisa aqui embaixo, chamar esse aqui de A, parâmetro de família, parâmetro de tipo, uma cota. Mesma coisa eu poderia fazer aqui, criando um plano de referência para o topo do meu trapézio, para a altura do meu trapézio. Desculpa, de novo, criar plano de referência, né? Restringo com a linha que eu já criei. Puxo para cá, anoto, crio uma cota e chamo essa cota de C, por exemplo. E aí eu criei meus parâmetros. Então acesso esses parâmetros aqui na minha aba de tipos de família, onde eu vou visualizar os parâmetros que eu criei. Então A, B e C, eu posso modificar esses parâmetros aqui, né? Então 250 e 100. Aplico, meus planos de referência lá modificaram, né? Então 150, meu perfil está sendo definido. Bom, depois que eu defini esse perfil, né, agora eu preciso carregar ele dentro do projeto. Então eu salvo ele como uma família externa, né, perfil, montante, que é uma família RFA, né, voltando aqui só para eu lembrar, que agora salvar uma família carregável como a de perfil é um outro formato de arquivo, né? O modelo tem formato RVT, a família carregável ela tem formato RFA, que é uma família externa ao projeto. Então eu salvei ela lá fora, só que eu posso ir lá e carregar ela dentro do projeto, né? Então, como eu não defini nenhuma categoria, ela vai aparecer aqui na minha categoria de perfis, né? Então, perfil montante. Errei aqui, posso clicar com o botão direito, editar, que eu volto lá para a edição dela, salvar ela como de novo. Bom, é isso aí, eu construí meu perfil.